Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Pedro Machado, cofundador e diretor de franquias da Premiapão. E hoje vamos bater um papo com estas empreendedoras da Premiapão que estão fazendo sucesso em plena pandemia. Eu vou contar os resultados? Não vou contar os resultados, vou deixar elas contarem os próprios resultados, tá bom? Vamos lá e eu quero que vocês se apresentem, meninas, sejam bem-vindas. Carla e Aline, embaixadoras da Premiapão, sejam muito bem-vindos agora para o mundo todo que está vendo vocês, contar um pouco da história de vocês na franquia, do sucesso de vocês na franquia. Carla, Aline, pode começar qualquer uma das duas, quero ver essa sociedade aí, quem começa a fazer uma breve apresentação de quem é você quando entrou na franquia. Então, Pedro, eu posso começar, né? Meu nome é Carla, tá? Sou franqueada aqui da região de Vitória, Espírito Santo. Eu entrei na franquia ali na metade de julho de 2019, mais ou menos. Vai fazer 2 anos aí que eu tô na franquia. E o porquê que eu decidi entrar na Premiapão, né? Desde 2018, mais ou menos, a pulguinha do empreendedorismo, né? Eu já ficava com vontade de conhecer um pouco mais desse mundo. E aí meu esposo me apresentou a Premiapão. E eu vi na Premiapão uma forma não só de desenvolver a habilidade de vendas, né, que eu acho algo super importante para qualquer empreendedor, mas também uma forma de conquistar a liberdade financeira, que eu acho que o empreendedorismo a gente consegue acelerar mais isso, e também liberdade de tempo, né? Eu quero ter filhos futuramente, então, assim, é algo que eu já pensei, né, e eu quis trabalhar desde agora. Então, é isso, né? Foi um dos fatores, né, de eu ter decidido entrar na Premiapão. E depois, né, eu conheci a Aline, ela vai começar um pouquinho aí depois, mas os fatores principais foram esses. E você, Aline, conta um pouquinho aí, rapidamente, como entrou na franquia, quando entrou na franquia, o motivo disso aí. Então, né, eu sou formada em administração, né, eu trabalhei em ramos completamente diferentes, eu trabalhava há 9 anos na mesma empresa. Né, assim, só que eu tenho um bebê, né, ele já fez 3 anos agora em janeiro, né, até o ano passado, né, em janeiro ele tinha 2 aninhos apenas, e eu tava com um conflito, assim, muito interessante na minha vida, né, eu só via meu bebê à noite, e muito pouco também, logo ele dormia, né, então, assim, para mim era por qualidade de tempo, né, eu moro em Vila Velha e eu trabalhava em Vitória, né, onde a Carla atuava sozinha, né, antes da minha entrada. E a empreender com a Premiapão, por coincidência também, foi apresentado pelo meu esposo, assim como o esposo da Carla, né, apresentou a Premiapão para ela, foi o meu esposo que apresentou a Premiapão para mim. E eu comecei a pesquisar, a olhar um pouco mais, então foi assim, tentando ter mais qualidade de vida, poder estar mais perto da minha família, né, que eu comecei a olhar com outros olhos, né, essa oportunidade de empreender. Só que coincidiu, né, com a questão da pandemia, porque eu comecei a conversar com o Fernando, do comercial da Premiapão, em março, no início de março. E uma semana depois estourou a pandemia aqui no Brasil, né? E mesmo assim, isso ficou, né, em mim, e aí começou o home office, e eu vi que funcionava. Né? E eu trabalhei home office e ainda assim eu adquiri a franquia na pandemia, mas eu ainda estava, né, trabalhando empregada CLT. Né, mas aí foi realmente um período de adaptação, de treinamentos, né, e aí para começar mesmo efetivamente mais no final do ano. Você falou uma coisa interessante que a Carlinha não falou. A Carlinha, pessoal, é engenheira mecânica, tá? Então, engenheira mecânica mais administradora resolveram largar e disse, olha, vamos empreender que o negócio é certo. Mas vamos pegar um segmento, administração, engenharia? Não, foram para o ramo de publicidade, de marketing. Porque vocês, assim, decidiram assim, não tem nada a ver com o meu ramo, mas é isso que eu vou fazer, isso que eu quero, que chamou a atenção de vocês para mudar de segmento, assim, na hora de empreender? Então, Pedro, você falou aí a questão da engenharia, né? Eu tive 2 anos, né, de experiência na área, e assim, mudar de área foi bem difícil, sabe? Tanto para a família, né, que não entendia essa questão de pivotar totalmente, até porque eu cheguei a fazer 2 anos de especialização em automotiva fora do país, então tudo estava indo realmente para ficar na área de engenharia, né, e se manter nesse mercado. Mas o que acontece, né? Eu vi na Premiapão a questão de realmente, como eu falei para você, uma forma de desenvolver mais habilidades, tá? E uma forma de também começar a entrar nesse mundo do empreendedorismo. Eu acho que a Premiapão foi
foi a porta principal, assim, sabe? Uma forma de realmente eu me desenvolver e realmente eu consigo enxergar uma Carla totalmente diferente antes da Premia Pão e depois da Premia Pão. Ô Pedro, no meu caso, eu queria até fazer uma observação, assim, né? Porque, como eu falei com você, a questão de eu ter feito o período home office, né, ainda empregada, assim, até destaco, eu ia fazer 9 anos de empresa, né, em julho, no caso, e eu estava muito bem colocada, eu estava com um cargo bacana, tinha um salário interessante, era uma empresa, assim, promissora, mas uma vez que a pulguinha, a Carlinha costuma falar isso, né? Uma vez que a pulguinha do empreendedorismo vem, é complicado. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Então, eu pesquisei bastante sobre a Premia Pão e, assim, não tem como negar, essa parceria deu tão certo, porque deu certo desde antes de eu entrar para a Premia Pão. Porque a Carla, ela foi, assim, um fator muito, muito decisivo para a minha entrada. Ela foi, assim, de braços abertos, não, de coração aberto, né, desejando bem, desejando que eu entrasse, falando que a gente iria trabalhar juntas, mas a gente não sabia que ia ser tão junto assim, né? E aí, eu me senti realmente acolhida, né? E tanto o comercial também, tanto que o Fernando, eu nem sei se ele vai se lembrar, mas eu chamava ele de padrinho. Né? E eu falei, você vai ter muito padrinho dentro da Premia Pão ainda, e é verdade, né? A gente é uma grande família. Eu não imaginava que a gente teria um relacionamento assim tão direto com os diretores, a gente ter essa abertura, né? Então, assim, é uma coisa que me ajuda muito, porque eu sou muito... eu sou a emotiva, a emocional. Então, assim, é uma coisa assim, sentir acolhida desde o começo foi um fator decisivo para minha decisão da Premia Pão, de empreender com a franquia. Agora, olha só que interessante vocês observarem isso nas meninas, o que as meninas acabaram de falar. Muitas pessoas, né, meninas, antes de empreender, investem muito na sua formação. A Carlinha fez uma formação, fez um estudo fora do Brasil, né? A Aline estava 9 anos na empresa. Poxa, eu ganhava bem. Por que eu vou sair se eu estou 9 anos numa empresa boa, né? Que estou ganhando bem. E a Carlinha, poxa, eu investi tanto numa profissão, caramba, lá fora, aqui no Brasil. Se eu tenho essa formação, se eu tenho esses investimentos, algo específico da engenharia, eu vou me destacar, porque nem todos têm uma formação externa que eu tenho agora. Por que eu vou largar isso? Por que eu vou abrir mão disso tudo que já é certo, que seria uma estabilidade para fazer, e resolveram empreender com publicidade. E hoje estão colhendo frutos do que plantaram desde o início da franquia. Então você que tem outro curso, você que investiu tanto e está se prendendo a isso, vamos continuar batendo papo com as meninas aqui para você ter uma ideia sobre o que é empreendedorismo, para que a pulguinha do empreendedorismo também passe aí por você, também faça coçar um pouquinho aí essa sua curiosidade por esse mundo, por esse universo aí do empreendedorismo. Mas vamos lá, meninas, vou jogar logo aqui para todo o Brasil, todo mundo saber que as meninas faturaram. A Aline entrou ali em março, de repente, pandemia, susto. A Carlinha não, entrou em junho de 2019, o mercado lá subindo em 2019, tudo crescendo, beleza? Só que elas faturaram muito durante a pandemia. A pandemia foi o momento que a Carlinha mais faturou, né? Junto com a Aline. Então, às vezes a gente olha para um obstáculo e é tudo a maneira que a gente percebe aquele obstáculo. Se ele vai colocar a gente para baixo, se ele vai colocar a gente para cima, o que a gente precisa fazer com os nossos recursos. Então as meninas faturaram, eu acredito que de janeiro para cá, meninas, foi mais de 100 mil reais, né? Mais de 100 mil reais. E você que vai procurar para a Premia Pão, você que está conosco na lista, você vai receber, são 34 módulos, vendido numa média de 500 reais, você vai faturar 16 a 17 mil reais ali, com um lucro próximo de 50, 40, 60% disso aí. Só que as meninas faturaram aproximadamente 25 mil reais mês, em 4 meses, em pouco mais de 4 meses, né? Então, estão fazendo algo a mais, pessoal, e a gente não pode deixar de frisar aqui que é num baita de um obstáculo mundial, pandemia. Todo mundo ficou preso em casa. Então, o esforço, a gente não pode deixar de lado esse esforço, que era diferente lá em 2019, que vai ser diferente quando a pandemia acabar, o mercado estiver aquecido, tá? Então, qual foi, meninas, o maior desafio de vocês nessa pandemia? O maior, sim, foram vários que a gente já se conhece, mas assim, o maior desafio dentro da franquia durante a pandemia? O maior desafio para mim, né? Eu acho que durante a pandemia, desde que eu comecei ali, né, em fevereiro, quando fechou tudo mais ou menos março,
eu tive uma dificuldade muito grande em fechar, tá, Pedro? Nesse período aí, os clientes recuaram, né? Então, assim, eu tinha já uma tiragem encaminhada e todos os clientes recuando. Então, foi um momento bem, bem complicado. E aí, daí foi quando, em maio, mais ou menos, encontrei a Aline. E a gente ficou de maio até novembro, né? A gente fez aí 78 reuniões online pelo Zoom, né? E a gente não conseguia ter fechamento, não conseguia converter. Então, foi um desafio muito grande, mas é aquilo, né? A gente foi resiliente nesse tempo todo. A gente sabia que ia dar certo. A gente estava fazendo, a gente estava plantando e o resultado ele ia vir. Então, acho que o maior desafio foi esse, se manter firme na decisão que a gente tinha tomado e não voltar atrás. A gente sabia que ia dar certo, né? Mas é aquilo, né? Todo dia a gente tinha que se automotivar, né? Ter confiança que o trabalho ia chegar. E ele chegou, né? Então, desde esse tempo que a gente ficou aí, né? Sem fazer nada, sem fazer tiragem, a gente converteu tudo, né? A partir de dezembro, né? Já são 6 tiragens. Na verdade, a 9, né, Aline? Tá chegando mais uma tiragem por aí. Mas assim, então assim, é muito bacana, né? Porque são 6 meses, 9 tiragens. Então pensa, né? A gente que tava esse tempo de março a novembro sem fazer nada. Então eu acho que a maior dificuldade foi essa, realmente acreditar que realmente ia acontecer. E a gente decidiu e acreditou. Você falou uma coisa importante, Carlinha, não só para a Premia Pão, mas para o empreendedorismo. Porque pandemia, a gente sabe que muitas empresas não conseguiram, né, se sustentar, acabaram fechando as portas e tudo mais. E nós também, que dependemos de venda, dependemos do relacionamento com o cliente, dependemos de prospecção lá, né, de abrir os olhos do mercado para o investimento em marketing e publicidade. E direcionar mais essa pergunta agora para a Aline. Você visitar, marcar, ligar, não. Faz parte das vendas. Todo vendedor recebe não, todo mundo que trabalha, grandes e pequenas empresas recebe não, e isso é normal, né? Existe até uma média mundial de conversão, 10:1, 8:1. Mas em plena pandemia, a gente sabe que essa conversão ela foi muito maior. Vocês chegaram a fazer 78 reuniões. Para marcar reunião, já é ligação, já é mandar um e-mail, ou seja, é muito mais de 78 clientes prospectados. Em 1 mês, nada. 2 meses, nada. Você que tinha um emprego que era sólido, 9 anos, saláriozinho lá, o boleto chegava, sobrava, margem, família, tudo certo. E de repente, boleto, olha para o marido, segundo boleto, olha para o filho, olha para o marido, segundo mês. E assim, o dinheiro, a fonte vai acabando, não tem mais entrada, não tem mais fonte de entrada. E isso desespera, isso faz parte de muito brasileiro. E Aline, caramba, qual foi o teu pensamento nessa época e o que fez você segurar as pontas com todas as forças que você teve nesse momento? Então, Pedro, eu sou uma pessoa muito determinada. Isso aí eu, né, não vou mentir, é uma qualidade que eu tenho, né? E uma vez que eu tomei a decisão, eu queria que ela desse certo. E eu acho que isso faz muita diferença, você canalizar, né, a energia naquilo. Né? Assim, eu sou privilegiada no sentido de ter o apoio da minha família, né? Como eu falei, foi meu esposo que apresentou e é um apoiador assim, gigantesco, né, da Premia Pão e me dá essa força, né? Agora, como eu falei, né, a parceria com a Carla começou muito antes, né? Então a Carla sempre me jogou muito para cima. Eu tinha todo, né, como eu falei, eu estava trabalhando no home office, então, né, a maior parte, no caso ali do tempo, eu estava trabalhando para minha antiga empresa, né? Mas ainda assim a gente fez muito, sabe? Plantio, é como a Carla falou. Eu acreditava que nós estávamos plantando para poder colher, né? Os resultados realmente eles continuam vindo, né? Esse último fechamento que nós fizemos agora, né? Que aí você vai perguntar ainda, a gente vai ter o prazer de te responder. Foi uma reunião de agosto do ano passado, né? Então, assim, realmente foi um tempo de plantio, né? E agora fácil não foi. Hoje, vendo os resultados, né, do que nós plantamos, para mim é fácil de falar, pegar os números e te apresentar, né, falar qual foi a conversão para cada cliente que nós fechamos. Agora, no momento lá, a vontade era de desistir. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar, né, que respondendo até a tua pergunta, é um momento muito desafiador, né? Assim, empreender é desafiador,
né? A situação da pandemia é desafiadora, né? Assim, a gente aqui, né? A nossa parceria, a gente se reinventou, levando tudo para o virtual, até as assinaturas de contratos, está tudo no virtual, né? E aí a gente sabe, né, que a questão da venda, ela, né, olho no olho ali, você consegue sentir muito mais, então é muito mais fácil vender. Então eu falei com a Carla que a gente realmente, esse período a gente está se treinando para ser uma vendedora de alta performance. Eu falei, muitas das vezes, eu até falo, essa semana passada mesmo, a gente teve uma reunião que eu falei, Carla, se a gente estivesse com ele, não tinha como não sair com um contrato, porque o cara gostou demais, ele nem abriu a câmera, sabe? E foi mais de uma hora de reunião. Então, assim, realmente a gente está se preparando, como você falou, as coisas vão melhorar, a vacina já veio, as pessoas daqui a pouco vão estar mais propensas, né, a estar fazendo mais publicidade também. O nosso produto é maravilhoso, a empresa tem suporte, então, assim, não tem o medo, né, que eu senti lá atrás, eu não sinto mais. Né, é aquilo que a gente faz muita reunião, tá? Eu e a Carla, né? Dentro do nosso negócio para continuar melhorando. E uma coisa que a Carla fala, os números não mentem, né? Então a gente realmente está sempre monitorando essas questões e acreditando que dias melhores virão. Né? Então, assim, é desafiador, mas a gente acredita no negócio. Agora, uma pergunta para vocês aí, desse desafio, dessa parceria que fez você se manter acreditando no negócio, fazer dar certo, porque existe muito o brio, né? Caramba, por mais que eu esteja trabalhando, eu investi numa parada, né? Meio que você fez uma aposta com você mesmo. Caramba, se o negócio der errado, eu perdi para mim, né? Eu perdi para mim, eu perdi para a crença também do meu marido, que estava depositando todas as fichas também nesse empreendimento, né? Nessa franquia. Carlinha também, naquele momento, junto com o marido, pô, vamos investir. Foi o marido que achou, não foi, Carlinha? Assim, olha, amor, tem isso aqui, vamos... Então é uma aposta, às vezes, que os outros acreditam no potencial de vocês e dizem, olha, aposto a ficha em vocês, eu acho que vocês fazem o negócio dar certo. E acaba tendo meio que uma responsabilidade, caramba, por mais que ele diga, estou junto de você, vamos, fica aquele negócio, o negócio é meu, eu tenho que fazer a parada rodar, o negócio é aqui, ó, tá aqui dentro, não tem nada a ver com o meu marido, tem que ver comigo, né? E quando vem uma dificuldade, você fica com você mesmo, às vezes você nem vai lá do outro lado falar com ninguém, assim, caramba, e aí é comigo a parada, eu tenho que ser forte, eu tenho que me automotivar, como a Carlinha falou. E vocês passaram por isso de uma forma excelentíssima. O importante também é falar aqui que da singularidade das pessoas. Se você observar, uma administradora e uma engenheira mecânica, se não tiver por número aí por trás, está errado. Então as meninas entendem de números, elas gostam de trabalhar com números. A parte de gestão, a Carlinha, se vocês têm um site, tá, gente? Ela lê muito, é produtividade, é Trello para cima, gestão de clientes, CRM. Isso vem do sangue, da singularidade, do estudo dela. E a Aline absorveu isso fácil, a administradora também. Então é muito fácil lidar com essa parte de singularidade. Agora, como é que foi para vocês? E eu quero fazer uma pergunta que vocês respondam para o mundo, gente. Essa parte, se vocês já eram boas de relacionamento, se vocês já gostavam de se relacionar com as pessoas, e sim ou não, que paradigmas vocês quebraram em vocês para dar bem na franquia? Se eu não sabia fazer isso, eu tive que aprender a fazer isso para dar certo. Pedro, eu vou dizer para você, né? Quando eu comecei com a Premia Pão, mesmo assim, né? Sendo comunicativa, gostando de lidar com pessoas, a venda para mim foi algo muito novo, né? Essa questão do comercial. E o que acontece, né? Eu tive uma dificuldade enorme na questão de ligações, tá? No início, enorme. Era um obstáculo muito grande para mim. Eu cheguei a pegar o telefone, chorar, falar para o meu esposo, eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo, isso é difícil demais para mim. Só que a ligação é todo o início do processo, né? A ligação, para mim, é o ponto mais importante. É daí que a gente vai marcar reunião, que vai ter fechamento, que vai ter negociação e tudo mais. E, assim, era engraçado, porque eu ficava muito dividida. Só que eu tinha tomado uma decisão. Eu não queria voltar atrás. Então, eu fiz, não, eu vou fazer dar certo, né? E eu sabia como é que eu podia fazer isso dar certo, fazendo mais, né? Quanto mais eu fazia, mais eu perdi o medo. E mais eu ganhava consistência nisso e ia ficando melhor. Então, assim, para mim, um dos pontos foi esse, né? E principalmente por eu não estar
não tá em Recife, né? Que eu sou pernambucana, tô aqui em Vitória. Tudo foi contato frio, né? Então, assim, a gente sabe como contato frio é ainda mais difícil, né? Então, acho que para mim o principal ponto foi esse. E para você, Aline? Não, eu sou até suspeita para falar, né? Eu sou a pessoa do relacionamento, né? Eu sou aquela... Não, gente, eu ia pegar... Tava no ponto do ônibus, a pessoa perguntava a hora, já era motivo... já puxava assunto, daqui a pouco tentou o telefone da pessoa. Então, assim, é uma coisa que... É uma característica minha mesmo, assim, né? A Carla até fala, Aline, você vê que a gente atrai os clientes, né? Que ficam... que se conectam mesmo com a gente, assim, sabe? Então, que tem umas características similares, né? Aí os clientes que estão comigo, assim, são aqueles mais amorosos, mais emotivos, que a gente tá falando de filho, de netos, enfim. Então, assim, essa parte realmente para mim não é difícil, né? Isso aí foi, inclusive, Pedro, assim, né? Aí voltando na questão do foco, né? Para a venda, para o fechamento e das nossas melhorias, uma coisa que a Carla não chamou atenção, né? Tudo que a gente fala uma para outra é para benefício de ambos, né? Que as nossas reuniões, elas estavam durando demais por causa dessa minha afetividade. É uma coisa que é importante, a gente tem que fazer, só que aí a gente acabava fugindo um pouco da questão da venda. E isso foi um dos fatores que nós melhoramos, né, que também ajudou nas conversões, nos fechamentos das vendas mesmo, né? Então, as nossas reuniões elas estavam durando mais de 1 hora, elas iam para outros ramos, tudo bem, a gente criava conexão, mas acabava não fechando, né, a venda. Né? Então, assim, beleza. Pode ser que seria depois, sim, arrumei um amigo, arrumei, mas aí a questão, né, que era o primordial, né, que era fazer a venda, a gente acabava... Então, assim, é uma característica que é importante, né? Eu tenho facilidade para fazer isso, mas é uma coisa que tem que ser bem administrada. Hoje, né, as nossas reuniões estão descontraídas, a gente faz piada, a gente fala de outras coisas, mas o foco realmente é o fechamento. E é uma coisa que eu tenho que me disciplinar por causa disso. Perfil comportamental, né? É a comunicativa do grupo, e o excesso de comunicação deixa a venda assim, pega outro cliente expressivo e vai embora, o cliente não fecha. Aí tem que ter uma pessoa de números e dizer, olha, o tempo da reunião, o valor que está deixando de ganhar. Então tem que ter uma pessoa também para cutucar embaixo. É como se no Zoom tivesse uma mesinha que você tivesse, a Carla tivesse, ó, é a hora. Tem aquele bate-papo ali particular, assim, menina, tá conversando demais, ó, rodeia aí. E isso é complementaridade da sociedade, né? Toda a sociedade é isso. É bom que vocês não são parecidas, né? Vocês se complementaram. Isso é o que foi o mais importante, né? Esse vídeo que a gente está fazendo é justamente para mostrar para o público da história dos nossos franqueados que não existe mágica, existe muito trabalho, existe a dificuldade, chorar no telefone. Imagina você chorar no telefone. Gente, isso é natural. A gente acha que isso é coisa de cinema, mas você que nunca vendeu, faça ligação para algum contato frio e tenta ser firme no contato, tenta vender algo. Você vai ter medo, você vai tremer e às vezes até chorar como a Carlinha chorou, tá? Vai ter momento no empreendedorismo que você vai ter dificuldade, o caixa não está enchendo, eu preciso encher o caixa, quais os recursos que eu vou tomar, porque eu preciso realizar meus sonhos, preciso primeiro ter aquela base de sustentabilidade para depois pensar no lucro de realizações. Então tudo isso passou pelas meninas nessa história aí, nessa linda história das duas que elas contaram, tá? E agora, meninas, eu queria aqui dar uma palhinha para anunciantes que estão vendo o nosso vídeo. Todo mundo ainda bate na tecla que mídia offline está perdendo valor, que a publicidade offline não está deixando de existir, e de repente vocês aí faturando mais de 100 mil reais com mídia offline, de repente o Renato fazendo 300 milheiros aí, prefeituras investindo na publicidade e propaganda com os nossos franqueados, recorrência para vocês de grandes empresas, né? Grandes empresas fazendo recorrência com vocês, que isso eu já estou sabendo. Então, pessoal, de 100 mil reais vai para 150 mil reais de faturamento em 4, 5 meses, isso é recorde também na Premia Pão. O que é que vocês têm para falar aí dessas estratégias para quebrar que mídia offline está perdendo valor? Como é que vocês quebram isso aí quando os clientes falam? Então, deixa agora eu conversar.
Assim, Pedro, a questão da importância da mídia offline e da mídia online é aquilo que a gente costuma falar. Quem dera se os nossos clientes, né, se todo anunciante, né, vamos colocar até assim, tivesse a oportunidade de estar em todos os meios, né, para se comunicar com o seu cliente. Né, assim, o marketing no saquinho de pão, para mim, é indiscutível, porque as padarias elas são consideradas um serviço essencial. E até durante a pandemia elas não fecharam as portas. Esse é o meu principal argumento. Né? Eu falo, que dia, né, mesmo com toda a questão de lockdown, tiveram, né, cidades aí em situações caóticas, mas ainda assim as padarias estavam abertas. Né? Então, assim, quem dera todo empresário tivesse a sua reserva ali financeira para o marketing e pudesse continuar se comunicando até para falar, olha, eu estou com vocês. Né? Isso tudo é um momento difícil, mas eu estou aqui todo dia indo lá tomar café da manhã com o seu potencial cliente. Então, assim, hoje, devido à pandemia, né, devido à situação que a gente se encontra, o meu principal argumento é que o saquinho de pão vai continuar entrando dentro da casa do seu potencial cliente. Né? E o marketing, ele não é só para efetuar a venda, é também um fortalecimento de marca. E isso é muito importante, né? Principalmente no começo. A gente já teve clientes que iam fazer um lançamento, que ia abrir loja, né? Já tivemos reuniões com pessoas que estavam 5 meses, 6 meses, ou seja, abriram na pandemia. Ou seja, se viram potencial para abertura de um negócio, tem que se preocupar sim com o fortalecimento de marca, né? Então, assim, o meu principal, né, destaque para a questão da importância da publicidade, principalmente do nosso negócio, é o fato das padarias não fecharem as portas. Legal, show de bola. Ela acabou de vender para você, anunciante, que está acreditando que da offline tá perdendo valor. Mas olha só, meninas, parabéns, muito obrigado pela participação de vocês. O mundo agora conhece a história de vocês, sabe que aquele troféuzinho ali atrás da Aline, ó, embaixadora Premia Pão, que é aquela que defende a marca da Premia Pão e divulga em todo o Brasil e agora em todo o mundo, né? Parabéns, menina, pelo trabalho de vocês. E que continue assim, sendo saudável, fazendo vocês felizes, fazendo vocês mulheres empreendedoras, que a gente precisa de mais empreendedoras no Brasil. E vocês não sabem o número de mulheres que vocês vão estar impactando com esse vídeo, tá? Que estão com essa pulga há muito tempo, a pulga já está fazendo ferida e elas não têm coragem, vocês vão dar coragem para elas empreenderem a partir de hoje. Se vocês verem ali do lado de Vitória, Espírito Santo e regiões, saquinhos na padaria com alguma operadora telefônica, o telefone lá da tarjinha é das meninas, tá? Vai ser uma baita de uma campanha. Construtora também, imobiliária, né? Vocês vão passear agora pelas padarias do Espírito Santo para ver o trabalho que essas meninas estão fazendo. E o Instagram delas também, que elas postam todo o trabalho lá de excelência, profissionalismo. Quando a gente compra uma franquia, a gente compra um trabalho. E elas trabalham com a franquia Premia Pão de forma excelente. Então, eu gosto muito que a Carlinha fala nos vídeos de produtividade dela, é uma frase até do Bernardinho, que se você não é capaz de fazer uma simples tarefa com excelência, você não é capaz de fazer uma grande tarefa com excelência. Né? Então elas fazem cada sessão de trabalhar o lead, de fazer uma apresentação, de uma letrinha, de uma cor com excelência. Parabéns, meninas! E, rapidão, uma mensagem da Carlinha e uma mensagem da Aline para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Então, Pedro, eu queria deixar uma mensagem aí pro pessoal, né? Que é uma frase que eu levo para mim, para minha vida. A Aline acho que escuta sempre, que é assim: foque no seu melhor. Foque no melhor, nas condições que você tem, enquanto você não tiver condições de fazer melhor ainda. Uma frase do professor Cortella, tá? Que eu levo para a vida. Por quê? Porque muitas vezes você não pode, você fica se culpando porque você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Não pense nisso, faça o melhor nas condições que você tem. E é isso, tá? Então eu queria deixar essa frase para vocês. Obrigada aí pela participação, amei. Aline. A minha mensagem final, né, assim, você puxou aí a sardinha, né, para as mulheres empreendedoras, né? Eu sou mãe, tenho um bebê, então eu realmente tenho esse desafio ainda maior, né, de estar trabalhando home office com um bebezinho, cuidando, né, de todas as tarefas domésticas, enfim. Né, vão acreditar mais na gente, né, deixar realmente que os sonhos possam ser realizados. Eu acho que a força, assim, não
tirando o mérito dos homens, né, que estão ao nosso lado e que nos apoiam também, mas a força que a mulher tem é realmente algo que só Deus explica, né? Então, assim, se você é mulher, se você é mãe, se você pensa, né, como a Carlinha vai ser mãe também, né, assim, acredite em você, acredite no potencial que você tem, né, e vem pra Premia Pão. Vem pra Premia Pão, vem pra Premia Pão. Valeu, meninas! E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se gostou desse conteúdo, manda para um monte de gente que merece ouvir, para muitas mulheres empreendedoras também, para anunciantes. Vamos espalhar a Premia Pão para todo o Brasil, pessoal. Se você gostou, conto com você e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço!